Já estou gravando de novo. Então, já vai ver um primeiro vídeo. Esse aqui é mais longo, tá? Mas, só para vocês verem as minhas musiquinhas do lado. Mas esse aqui eu decidi passá-lo todo. Vocês estão me ouvindo? Caraca. Sim. Tranquilo. Cadê? Computer sound. Yes, please share. Perfect. Estou na tela? Sim, tô vendo. Tranquilo. Beleza. Então, esse aqui é mais longo, só que eu achei ele bom porque é o cara mesmo falando. Ele vai falar tudo que ele passou. E ele é brasileiro. Então, já ajuda um pouquinho a entender o rolê. Tá? Estão ouvindo? O Bar Mitzvah é um rito judaico de Nossa, passagem muito melhor. Também achei. Muito Tá até um melhor. pouco alto. adulta. É comemorado quando meninos completam 13 anos de idade. Não houve comemoração nos 13 anos de Andor Stern. Sua adolescência foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. O Bar Mitzvah de Andor tem um valor especial. A tradicional fita de couro usada na cerimônia envolve o braço tatuado com um número. Andor é o único brasileiro nato a sobreviver aos horrores de Auschwitz. Oi? Tudo bem? Andor Stern recebeu a equipe da BBC News Brasil em sua casa, na zona sul de São Paulo. A vida me deu péssimos momentos, mas também me deu momentos maravilhosos. Se você tem dom de você sentir, saber sentir gratidão, já é um grande presente. E eu sinto quase diariamente gratidão. Sobreviver àquilo te dá uma lição de vida que você fica tão humildezinho. Quer que te conte uma coisa que aconteceu hoje? Talvez nunca te ocorreu isso. Essa vantagem eu levo de sobra de você. Imagina, se quiser, até mostro a minha cama, cheirosa, lençóis limpos, barulhinho, banheiro pegado, chuveiro fumegante, sabonete, pasta de dente, escova de dente, uma toalha maravilhosa. Descendo uma copa aí, cozinha cheio de remédios que precisa tomar, o velhinho precisa tomar para ajudar a viver melhor, comida à vontade, manteiga, geladeira cheia de coisas. Mas eu peguei meu carrinho, não é bem meu, mas eu uso. Fui pelo caminho que eu quis trabalhar. Ninguém me enfiou uma baioneta para ficar aí dentro da fita. Estacionei, subi, fui recebido com calor humano, carinho dos meus colegas. Gente, eu sou homem livre, livre. Andor nasceu no bairro do Bexiga, em São Paulo, filho de imigrantes judeus húngaros. Tinha apenas 3 anos quando uma oferta de emprego ao pai levou a família para a Índia. Depois seguiram para a Hungria, uma decisão que se revelaria trágica. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Britânicos e franceses declaram guerra ao Estado nazista. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu.
O governo do Brasil protestou perante o rastro. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. A vida de Andor começa a mudar quando Getúlio Vargas declara apoio aos aliados que combatiam a Alemanha. É que a Hungria estava ao lado de Hitler. E com apenas 13 anos, o paulistano Andor, que só tinha passaporte brasileiro, foi detido como inimigo estrangeiro pelas autoridades húngaras. Conseguiu fugir e passou a viver escondido até a Hungria ser invadida pelos nazistas. O problema agora não era ser brasileiro, mas judeu. A família acabou presa e deportada para Auschwitz em 1944. Me lembra como se fosse hoje. Se imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão de leva gado para Matadouro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro, pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de 1 milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Minha família foi tudo junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a Câmara de Gás, meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era Câmara de Gás direta. E você ficou atônita, assim de, ué, como que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai e dá uma roupa listada que não é do teu tamanho, se for ou menor ou maior, às vezes até acerta. Eles tiram o teu sapato, cortam o cabelo e raspam tudo pelo que você tem. Seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre, via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz: tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tios, tua mãe. E depois, no dia seguinte, quando vem a comida, pegam a bacia de lavar rosto que alguém infeliz trouxe com ele lá no vagão, que eles depois guardaram para essa finalidade, que de noite fica pinico e de dia fica até o prato para comer. E você tem que comer cachorro, você não tem garfo, você não tem faca, não tem colher, não tem nada. Então você tem que... Camarada grita, porção para 3, aí 3 coitados vão lá comendo que nem cachorro. Você tem eczema, você tem sarna que nem cachorro, você carrega com você tudo isso. No inverno, por exemplo, olha onde o homem consegue deixar de ser homem. Você está alimentando lá com uma comida que te causa uma eterna diarreia. Aliás, é um dos motivos que mais mata a pessoa. E no inverno, embaixo de 22, 24, 26 graus, no inverno, quando você está vazando, desculpa, você até gosta porque é quentinho. E você não tem como tomar banho depois que isso acontece. E você aceita, faz parte da tua vida essa sujeira, essa imundície. Teu corpo congela, se você faz assim, ele quebra que nem, sei lá, que nem
pedaço de chocolate. Se você encontra uma casquinha de batata assim, você devora na mesma hora, pelo amor de Deus, eu tenho que me alimentar. Onde você só pensa na fome. A fome não é só fisiológico, é psicológico também, te enlouquece se você não sabe se controlar. Não tem uma perspectiva de futuro. Não tem, você é um zumbi. Essa degradação é gradual, senão você enlouquece ou corre para o arame, né? Sabe o que é dizer corre para o arame? Que é uma solução também, você se frita e acabou. Daí tem as defesas, né, do ser humano. Eu criei um sistema, para mim, não foi logo, mas eu consegui. Eu percebi que, quando eu pensava na minha mãe, era uma dor física, uma dor, assim, indescritível, sabe? Então, eu aqui dentro da minha barriga, eu não sei se era uma máquina de furar, ou uma chave de fenda, ou um alicate. Quando eu começava a pensar da minha mãe, eu consegui produzir uma dor maior para não pensar, né? Tropas russas chegaram a Auschwitz em 27 de janeiro de 1945. Encontraram cerca de 7.000 pessoas. A maior parte dos prisioneiros havia sido retirada às pressas com a notícia da aproximação dos russos, que lutavam ao lado dos aliados contra os alemães. Milhares foram enviados para as chamadas Marchas da Morte, em que eram obrigados a caminhar por vários dias sob o rigoroso inverno europeu. Muitos não sobreviveram. Andor foi levado primeiro para Varsóvia, ainda sob o domínio nazista. Dos escombros da cidade, ele recuperava com outros prisioneiros tijolos para a reconstrução da Alemanha. Mais uma vez, a aproximação russa forçou um novo deslocamento. Ele foi transferido para Dachau. No sul da Alemanha, trabalhou em fábricas que construíam aviões e bombas. A guerra estava já adiantada, já os aliados, era depois do dia D, já ocupando a França, libertando a Itália, enfim. Os alemães já estavam apanhando, eles enfiavam a gente com um vagão para eliminar a gente, mas a guerra não permitiu, onde eles iam levar, não chegamos lá. E fiquei livre perto de um lugar maravilhoso. Os americanos ocuparam esse espaço. Essa foi em dia 1º de maio. No mês de julho eu já tive coragem de tirar a minha camisa e entrar num lago maravilhoso onde fui libertado, no sul da Alemanha, perto de Munique. Estão as Starnberger. E a guerra terminou, eu sobrevivi, estava vivo. Pesava 28 quilos. Mas estava vivo. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, Andor voltou à Hungria. Mas logo seria a hora de retornar ao Brasil, onde ele se formou em engenharia, se casou, teve 5 filhos. Trabalhou na IBM, foi um empresário de sucesso, quebrou na era Collor e dá hoje expediente diário como consultor em uma indústria química. Cheguei eu com 20 aninhos e o que eu queria da vida? Daí eu estabeleci o seguinte: um par de sapatos que não entre água e me aqueça no inverno e não machuque meus pés. E por luxo tem uma meia de lá dentro, no inverno uma meia de lã, no verão uma meiazinha. Uma roupa que seja isento de qualquer bicho lá, qualquer inseto, e que me cubra do inverno. Um paletó que tenha um bolso desse tamanho para eu possa colocar, sabe aquele pão de peito, uma fatia grossa, assim dentro, e eu ter um relógio, olhar no relógio e falar: eu vou comer esse pão amanhã às 2h30 da tarde. E a minha fome vai resistir.
eu devorar aquele pão. Eu tenho que ter controle porque não estou passando fome e vou comer só no dia seguinte. E podendo me movimentar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, eu vou ser o homem mais realizado no mundo. Aí, isso passa, você volta para o Brasil, entra nessa vida pujante, naquela época, 20 aninhos, cheio de ideias, dá certo a sua vida, aí você fica cheio de frescura. O sapato tem que ser de cromo alemão, o terno de casimira inglesa, a camisa de voar suíço, a gravata de seda italiana, o relógio de ouro, e você esquece. Eu não esqueci. Então, tudo isso para mim era um presente extra. Com todas as nossas mazelas, é muita sorte poder viver no Brasil, apesar de é um país injusto, um país terrivelmente carregado de problemas que não deviam existir, mas o povo tem muita gente humano. Você se sente aqui abraçado, acarinhado. Eu costumo dizer, para mim, cada dia que eu vivo, uma sobremesa, é muito gostoso, sabe? Então, talvez daí venha essa imensa, essa intensidade de querer viver e também querer que os outros vivam. E não ser só as pessoas, tudo que é vivo. Eu tenho o máximo respeito pela vida. Ok. Todo mundo aí, gente? Infelizmente. Tenso, menor. E Gente, era eu fiquei isso, chocada. professor? Era isso, professor? Que falou que pessoas iam ficar com pensamento? Era isso? Poxa, Eu já conheci esse vídeo. Calado. Gente, eu amei. É pesado. Eu quero mesmo. conhecer. Minha filha, porque Como assim você amou um massacre? Não, mas tipo assim, a Lorena, história, mano, Gente, caraca. calma. Acalma os ânimos, que tem mais alguns ainda. Ah, tá bom, pode colocar outro, tá tranquilo. Calma. Eu decidi mostrar o vídeo do depoimento do André porque, primeiro, que é um sobrevivente falando. Você ouvir um sobrevivente falando é uma coisa assim... Eu acho que quando eu pude ver isso ao vivo, pude ver a primeira vez, eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei tipo, cara... Eu lembro do auditório cheio, lotado, ouvindo aquele senhorzinho falando e todo mundo em choque. Porque era o cara ali ao vivo falando. Infelizmente, os sobreviventes estão morrendo, porque tá todo mundo ficando velhinho. Mas o dele eu achei bastante completo. Ele fala não só experiências pessoais dele, mas ele acaba trazendo muitas informações que é bom, que era como acontecia. Quando ele fala que as pessoas iam num comboio como para o matadouro, era exatamente isso. Como eles enviavam, como é que era o envio de uma pessoa para o campo de concentração. Professor, qual era o nome dele? Andler, deixa eu botar aqui. Andor Stern. Vou mandar só pro Igor, foi mal. Everyone. Andor Stern. Como é que era enviado? Na entrada do campo de concentração havia uma estação de trem falsa, uma fake. E que ela normalmente tinha, depois dela, tinha uma curva nos trilhos, que dava lugar nenhum. Aquilo era para fingir que aquela era uma estação de real. Os trens que chegavam lá eram trens de matadouro, porque as pessoas que iam no trem iam para morrer. Não tem o que dizer. Eu não sei se vocês viram, se repararam, mas na hora que mostra Auschwitz, a câmera passou pelos arcos que tem na entrada de Auschwitz.
E lá tinha a seguinte frase em alemão. Vai, Watch. Também te adoro. Tava assim em alemão. Arbeit macht frei. Isso aqui em alemão quer dizer o trabalho liberta. Por quê? Qual era o discurso que os nazistas mantinham para a população em geral sobre os campos de concentração? E quem viu o filme, aquele filme do Menino do Pijama Listrado, viu esse discurso. O discurso era que os judeus iam para lá como se fosse uma colônia de férias em que lá eles trabalhavam. E lá eles queriam trabalhando, só que era diversão, no final tinha um café, oba-oba, não sei o quê. O filme do Menino do Pijama Listrado mostra isso. E tem um momento de quebra, quando a família descobre que, meu Deus, aquela fumaça são pessoas morrendo. Aquilo a gente pode dizer que foi um pouco romantizado. Mas, ao mesmo tempo que muita gente na Alemanha, da população, tô falando, população mesmo, gente comum, sabia, muita gente não sabia. Isso é uma discussão enorme na Alemanha até hoje. Até hoje. Essa discussão grande. Mas, pois bem. Tem mais 2 vídeos que eu quero mostrar para vocês. Só que dessa vez são mais de histórias de pessoas. São 2 histórias diferentes que eu gosto, particularmente gosto muito, de pessoas que ajudaram os judeus durante a época do Holocausto. Você tem muitas histórias, várias. Que bom. Mas 2 específicas eu acho muito boas. E para mim, eu acho histórias bem fortes também. Então, a primeira delas, que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só preparar o vídeo aqui. É de uma enfermeira. O vídeo é bem mais curto, tá? Relaxa. Uma enfermeira chamada Irena Sendler. Se não me engano, eu acho que ela é polonesa. Vocês estão vendo aí? Tô. Tá dando pra ver? Sim. Beleza. Tô vendo. Esse vídeo aqui, ele é curtinho, mas ele resume a história dessa mulher. Porque ela foi uma pessoa, assim, peculiar. Irena Sendler era assistente social em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu Varsóvia. Irena trabalhava no Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia. Ali trabalhou incansavelmente para aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, tanto judias como católicas. Em 1942, os nazistas criaram um gueto em Varsóvia e Irena, horrorizada pelas condições que ali se sobrevivia, uniu-se ao conselho para ajuda aos judeus. Ao longo de 1 ano e meio, conseguiu resgatar mais de 2.500 crianças por diversas vias. Em ambulâncias como vítimas de tifo, cestos de lixos, caixas de ferramentas, qualquer meio era usado para salvar as crianças. Irena queria que um dia as crianças pudessem recuperar os seus verdadeiros nomes, as suas identidades, histórias pessoais e famílias. Concebeu então um arquivo no qual registrava os nomes e dados das crianças e as suas novas identidades. Os nazistas souberam das ações de Irena para salvar as crianças. Irena foi presa pela Gestapo e levada para a prisão de Payawak, onde foi brutalmente torturada. Quebraram-lhe os ossos dos pés e as 2 pernas. 3 meses depois, foi julgada e condenada à morte. Enquanto esperava pela execução, o soldado alemão levou-a para um interrogatório adicional, como ele disse aos seus superiores. O soldado, na verdade, iria salvar Irena, e quando conseguiu sair dos olhares dos seus superiores, gritou-lhe em polaco: "Corra!" No dia seguinte, Irena encontrou seu nome na lista de executados. Mesmo após a tortura, Irena continuou a trabalhar com uma identidade falsa. Ao acabar a guerra, Irena desenterrou o jarro com as informações das crianças e entregou ao Dr. Adolfo Berman, primeiro presidente do Comitê de Salvação dos Judeus Sobreviventes. Lamentavelmente, a maior parte das famílias das crianças tinha sido morta nos campos de concentração nazistas.
As crianças que não tinham família adotiva ficaram em diferentes orfanatos e aos poucos foram enviadas para a Palestina. Irena Sendler foi apresentada como candidata ao Prêmio Nobel da Paz pelo governo polaco em 2007, mas não ganhou. Irena faleceu no dia 12 de maio de 2008, aos 98 anos. Pois bem. Já a segunda história que eu quero mostrar é mais tranquilinha, mas eu gosto muito dela. É de um britânico chamado Nicholas Winton. Vou passar agora só um trecho desse vídeo aqui dele, assim que o bicho resolver carregar. Mas eu conheço essa história. Você conhece a história? É famosinho. Conheço uma vez. Então, eu gosto muito desse cara. O que ele fez? Também. Nicholas Winton foi, acho que já faleceu, não estou certo, mas ele é um britânico que logo antes da guerra, pouco antes da guerra, ele trabalhava, não lembro onde agora, mas acho que na Polônia ou na Alemanha, não se importa. Ele é um britânico que estava trabalhando ligado ao governo. O que ele fez? Ele simplesmente conseguiu tirar cerca de 700 crianças judias daquela região. Ele falsificou documentos dessas crianças e conseguiu que essas crianças, logo antes de começar a guerra, fossem adotadas por famílias no exterior. Por que ele viu isso? Porque ele viu que a coisa estava ascendendo muito fortemente, já viu uma série de leis antijudaicas, e ele resolveu agir para salvá-las como pôde. E aqui vai um trecho de uma história recente dele. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Eu adoro essa cena. Eu amo essa cena de paixão, verdade. Vocês estão aí? Afirmativo. Tô vendo aqui, professor sentimental. Eu sou muito sentimental, gente, muito sentimental. Para terminar, então, eu estou caminhando para o final da aula, eu quis mostrar para vocês um depoimento sobrevivente e algumas histórias. Você tem várias histórias de gente que sobreviveu, que fez aquilo. Ô, professor. Fala. Você já viu de um que ele era cantor, aí ele cantava lá para os superiores para ele sobreviver?
Sim. Não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele, mas vi. Tem um do pianista também, que é muito bom, muito bonito. Já vi esse também. Eu quero terminar contando após a história. Após a Segunda Guerra, houve uma série de julgamentos, não é de Nuremberg, eu não lembro o nome dos julgamentos agora, mas houve uma série de julgamentos contra os nazistas pelos crimes de guerra deles. Depois, na aula sobre a Segunda Guerra em si, eu vou comentar sobre isso. Mas teve um julgamento específico que merece ser falado agora. Um indivíduo chamado Adolf Eichmann, ele foi um dos principais líderes nazistas. Vocês estão vendo aqui o Word? Está aberto? Tô vendo o Word, não. Não. Tô vendo o YouTube ainda. Foi mal, pardon. Troço desse inferno. Tá, agora vai. Adolf Eichmann, ele foi da cúpula nazista, ou seja, foi um dos cargo alto. Ele trabalhou especificamente na logística de mandar pessoas para os campos de concentração. Então, ele foi considerado como um dos grandes culpados pelo Holocausto. Eichmann fugiu com o fim da Segunda Guerra Mundial, fugiu na Argentina. Ele ficou morando na Argentina por anos. Até que o serviço secreto israelita, na época Israel já virou um estado, conseguiu capturá-lo e levá-lo a ser julgado em Jerusalém. O julgamento do Eichmann, inclusive, existe no YouTube, porque ele foi televisionado, o vídeo tem no YouTube, se alguém quiser ver. O que é importante? Uma filósofa chamada Hannah Arendt, uma filósofa muito importante do século XX, muitíssimo importante. Ela foi alemã e judia, só que ela conseguiu, logo antes, quando estava começando a dar os problemas, fugir para os Estados Unidos. Vocês estão vendo a tela? Sim. Beleza. O que a Hannah Arendt fez? A Hannah Arendt, ela foi convidada a assistir o julgamento do Eichmann. E ela lançou uma ideia muito polêmica. Ela lançou, no livro que ela lançou sobre o julgamento dele, ela lançou a ideia de banalidade do mal. O que ela dizia? O Eichmann não é um demônio. O Eichmann não é um ser sem coração. Nenhum nazista foi um ser sem coração, um ser demoniado. O Eichmann, aquele homem que está ali sendo julgado e considerado como a encarnação de Lúcia na Terra, ele simplesmente era um trabalhador, um servidor público, um trabalhador de um governo que por seus motivos, trabalhou para matar pessoas. Quando ela fala de banalidade do mal, ela quer chamar atenção muito para essa questão. O Holocausto que eu estou falando aqui hoje com vocês não foi uma Professor, coisa... Peraí, um segundinho para tirar uma dúvida, professor. Fala. Ah, tá bom. Não, eu queria falar... Quem não, como é que é? Quem não participava do exército nazista era enforcado, correto? Como era um governo fascista, sim, você era preso, perseguido, etc. Como traidor. Tá? Okay. O Holocausto, gente, como a Hannah Arendt chama a atenção nessa expressão banalidade do mal, não foi uma coisa de outro mundo. Não foi. Hitler não chegou de paraquedas na Alemanha lançando ódio aos judeus. Não foi um plano maquiavélico que aconteceu e falaram, olha, vamos matar pessoas. Tudo isso que gerou o Holocausto, como eu falei no início da aula, era partilhado entre vários países. As ideias antissemitas de eugenia negativa, etc., não foram criação da Alemanha, não foram uma coisa que surgiu do nada. Tudo faz parte da nossa civilização até hoje. Até hoje, tudo faz parte da nossa civilização. Claro, com algumas mudanças. Hoje é mais discreto. Antigamente estava mais na cara. É mais discreto, exato. E hoje também tem algumas mudanças. Hoje o racismo não é mais científico. Hoje, é só racismo mesmo. É só racismo e é crime. É falta de caráter e tudo mais. Hoje, se você chegar para uma pessoa de genética e falar que raças humanas são naturalmente desiguais, a pessoa vai chamar de louca, porque isso é totalmente acientífico, né? A genética já provou que não é. Só que todas essas histórias que a gente vê, que a gente viu, que tem filmes,
foram feitas. O Holocausto foi feito por pessoas comuns. Por pessoas que acordavam de manhã, iam trabalhar e voltavam para suas famílias. Muitas sabiam do que estava acontecendo, outras não sabiam. Por isso que a Hannah Arendt fala de banalidade do mal. Isso era algo do cotidiano, isso era algo do dia a dia. Não eram pessoas sem coração fazendo, eram pessoas normais que fizeram o Holocausto. E é isso, gente. Era isso que eu queria